Sabe aquela sensação de que você tá estático, de que você não consegue evoluir? Então, ou você aprende a vender, ou você vai continuar estático, sem se posicionar e vai ser posicionado pelas outras pessoas. Isso é um fato, tá? Meu nome é Gabriel Freitas, eu sou vendedor desde os 17 anos de idade, continuo como vendedor. Criei esse canal basicamente como uma forma de disseminar o conhecimento que eu tive nos últimos 10 anos, onde eu praticamente iniciei no mercado de consultoria ganhando 2, 3 mil reais por mês, até hoje, onde eu tiro, na média, 30 mil reais por mês, ainda enquanto vendedor, eu ainda vendo, e todos os dias eu vendo algo que as pessoas simplesmente não querem comprar, e nos últimos 2 anos eu venho fazendo isso incessantemente todos os dias sem falhar. Eu sempre fui um grande consumidor de conteúdo na internet, principalmente aqueles conteúdos que eu achava que poderiam agregar de alguma forma a minha profissão. Porém, eu vejo que o conteúdo que a gente tem hoje é muito disperso, muito raso, cheio de promessas mirabolosas de como você vai conseguir ficar rico e pouca objetividade e como efetivamente você pode mudar a tua realidade através de pequenos passos. Não do dia para a noite, mas se esforçando, estudando, entendendo conceitos fundamentais, fundamentos do jogo, para que assim tu consiga atingir um determinado objetivo. Diferente do que muita gente prega, o que mudou minha vida foi simplesmente uma atividade que, para mim, ela permeia qualquer coisa de qualquer empresa, de qualquer forma, que se chama vendas. Toda empresa, ela vai ter 2 setores principais, tá? Vendas e todos os outros setores que apoiam vendas, porque uma empresa sem vendas ela não vive, porém sem todo o resto ela consegue viver. Prova é, o Lobo de Wall Street, ele vendia coisas que não existiam e mesmo assim ganhava dinheiro. Pelo amor de Deus, não faça isso, isso é crime. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com informações novas, com métodos novos, com visões novas. Hoje em dia eu abro o Instagram e eu vejo vídeos de pessoas fechando vendas com métodos agressivos. Gente, nem todo método vai servir para todo tipo de mercado ou todo tipo de cliente. Você ter uma receita de bolo, você falar que você tem uma receita de bolo é uma coisa muito fácil. E na prática é muito mais coerente você entender o que esse universo tem para te oferecer e você consiga usar as armas certas na hora certa. Não adianta você querer ir para uma briga de faca se você só sabe atirar. Você vai perder a briga de faca. Nesse meio período, eu tive a oportunidade de fazer N cursos diferentes, de fazer calls com clientes diferentes. Fazia cerca de 8, 9 calls por dia. E quando a gente iniciou essa operação, só tinham 4 vendedores na operação. E a gente entregou ela 2 anos depois com mais de 70 vendedores na operação e uma operação que foi vendida por mais de 9 dígitos. Toda essa transformação durante todo esse período, ela não aconteceu do nada e ela exigiu horas e mais horas, tanto de estudo, quanto de prática, quanto de refinamento. E inicialmente eu queria passar para vocês algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido lá no início da minha jornada. O meu primeiro papel em geral, assim, foi pegar uma lista de telefones, ligar para dizer que eu estava vendendo consultoria de alunos de uma universidade junto com um professor por um preço menor do que o de mercado. Era um trabalho extremamente maçante, era muito complicado, mas ao mesmo tempo aquilo dá casca para você. Você consegue entender que o processo não é fácil, mas que você consegue colher frutos a partir dali. E eu sempre falo o seguinte, cara, se você não tem um mentor, vai ser muito mais difícil de você conseguir alcançar o resultado que você quer, independente da área que você tá. Então é muito importante que você tenha um mentor, uma referência. Cara, mas o meu chefe, não interessa, busca fora. Fala com alguém no YouTube, vai atrás de alguém, mas tenha um mentor, tenha alguém que você possa se espelhar e você possa buscar referência. O que me faz hoje ser diferente de muita gente da minha idade, até porque eu sou um dos mais novos, por exemplo, dentro do meu escritório hoje, naquilo que eu atuo, né, é justamente essa capacidade de baixar a cabeça e trabalhar, fazer o que tem que ser feito independente das condições. E não é papo de coach, nem papo de disciplina, é simplesmente você entender que suas metas vão vir através de um processo produtivo bem executado. Ano passado foi um ano onde eu consegui atingir uma régua, onde eu passei 50 semanas produzindo 3 contratos semanais de uma coisa que ninguém quer contratar. Ninguém acorda pensando em contratar, por exemplo, um seguro de vida, que é o que eu trabalho originalmente vendendo. Toda essa jornada me ensinou é que vendas nada mais é do que a sua capacidade de manter a tua cabeça no lugar, a tua capacidade de entender o que você precisa evoluir, a tua capacidade de baixar a cabeça
e entender que os aspectos humanos, eles são muito mais importantes do que um livro e uma técnica. Então, mais do que você simplesmente entender sobre técnicas de venda, você tem que entender como o ser humano se comporta, como o ser humano toma decisão, o que leva uma pessoa a agir de um jeito X ou de um jeito Y. Vender, galera, nada mais é do que você entender como as pessoas consomem o que elas consomem e como elas fazem o que elas fazem, por que elas fazem o que elas fazem. Então a gente pauta muito mais temas comportamentais de neurociência. Você pode pegar até referências do próprio Wesley, né, o Delano Garen, que é muito referência na área de neurociência, mas essa estrutura comportamental do ser humano, ela importa muito mais num processo de vendas do que o simples e mero fato de você entender como o spin selling funciona. Aqui a gente vai abordar sim essa dinâmica de técnicas de venda, mas muito mais do que isso, eu quero passar para todo mundo o que eu aprendi de comportamento humano durante todo esse período, o que me fez descolar daquele início, o que me fez deixar de ser aquele vendedor técnico que vende mundos e fundos para ser um vendedor mais objetivo e que entrega aquilo que é necessário. Então, se você quer saber mais, se você quer acompanhar essa jornada de próximos vídeos, onde eu vou ensinar conceitos fundamentais, eu vou ensinar como eu ajustei as minhas finanças para construir uma estrutura que hoje eu moro em frente à praia, eu tenho uma estrutura que ela é muito sólida, como eu programei o meu financeiro para isso, qual foi a mentalidade que eu tive em cada momento, o que eu gerenciava mais, o que eu gerenciava menos. Então se inscreve aí, não deixe de deixar um comentário que ajuda demais. Tamo junto.